E aí pessoal, eu sou o Rafael e o filme de hoje se chama Last Sentinel. No ano de 2063, o maltratamento do planeta pelos humanos elevou o nível do mar ao ponto em que a maior parte da Terra estava inundada agora. Restam apenas 2 continentes e atualmente eles estão travados por uma guerra por terras e recursos. No meio do mar, entre os 2 continentes, existe um ponto militar conhecido como Sentinela, com uma tripulação de 4 soldados que estão começando a ficar frustrados. Após 2 anos de serviço, o contrato deles terminou há cerca de 3 meses. Mas a equipe de socorro ainda não veio buscá-los. A comida estava ficando escassa. Então, durante uma noite muito tempestuosa, a Cassidy e o Sullivan tentam pescar. Surpreendentemente, eles se saem muito bem e enchem a sua rede com muitos peixes. Enquanto isso, o oficial superior, Hendricks, percebe que a tempestade estava ficando muito violenta, então ele pede ao Bynes para proteger o explosivo gigante que guarda a sentinela. Nesse momento, as ondas começam a ficar grandes e violentas, afetando os oleodutos do posto avançado. O Bynes corre para consertá-lo e fica com a mão presa, fazendo ele lutar debaixo d'água por vários minutos, até que ele finalmente consiga se libertar. Lá fora, as ondas levam a rede embora e a dupla perde a recompensa que eles tinham conseguido. O Sullivan tenta agarrar a alga de novo, mas o vento estava ficando muito forte e perigoso, então ele tem que correr de volta para dentro antes que seja levado também. Todos voltam bem a tempo antes que a enorme onda atinja a estrutura, fazendo ela tremer e empurrando a água para todas as entradas, mas o sentinela ainda estava de pé quando tudo termina. Na manhã seguinte, o grupo discute como reduzir o consumo dos recursos enquanto começam as rações militares no café da manhã. O Bynes se pergunta o que aconteceu com os peixes e fica bravo ao saber que eles perderam todos. O Sullivan reclama insultando o Bynes por pegar peças da cozinha para consertar os canos principais. Uma discussão continua e o Hendricks os lembra de se comportarem como adultos, pedindo que se concentrem nos reparos. O Bynes se pergunta por que eles simplesmente não pedem ajuda para se apressarem logo e sair daqui. Mas o Hendricks o lembra que o telégrafo é apenas para fazer relatórios. Depois, o Sullivan faz um relatório usando o telégrafo. Ele informa que a base não sofreu nenhuma avaria. E algum tempo depois, o Sullivan se junta ao Hendricks do lado de fora e depois de fazer algumas piadas sobre a sua dançarina aérea, o Sullivan olha para o mar com os binóculos. Ele fica chocado ao descobrir que um navio estava se aproximando, o que a Cassidy confirma ao verificar o radar. O Sullivan fica muito feliz porque assume que isso é o resgate deles. Mas o Hendricks fica cauteloso e ordena que o Bynes traga algumas armas caso seja o inimigo. A Cassidy tenta entrar em contato com o navio, mas não obtém resposta. Então o Hendricks decide dar uma chance ao navio. Ele entrega uma arma ao Sullivan e diz para ele pegar o barco para encontrar o navio e garantir que não haja inimigos com os quais eles devessem se preocupar. O Sullivan imediatamente se aproxima do navio, chamando por qualquer passageiro, mas não obtém resposta. Com a sua arma em punho, ele aponta e o Sullivan embarca no navio e começa a investigar, ficando cada vez mais chateado quando percebe as pistas. Os objetos estão cobertos de sujeira, o rádio não está funcionando e a comida intocada nos armários. O Hendricks tenta entrar em contato com ele para uma atualização de status, mas o Sullivan o ignora ao encontrar 4 sacolas designadas a eles. Esse foi um alívio para eles, porque agora tem comida, mas algo aconteceu com a tripulação e eles desapareceram, o que significa que eles perderam a chance de voltar para casa. Como Sullivan não estava respondendo, o Hendricks assume que eles foram atacados, então ele quer atirar no navio antes que ele se aproximasse da sentinela. Ele pede a Cassidy uma das chaves do explosivo, e quando ela hesita, ele a lembra que esse é o protocolo. Junto com a sua própria chave, o Hendricks começa a ativar os explosivos e antes de ativar, ele tenta entrar em contato com o Sullivan uma última vez. Finalmente, o Sullivan responde e assim o ataque é cancelado. No entanto, quando a Cassidy pede a chave de volta, o Hendricks informa que vai ficar com as 2. Ela hesitou em obedecer às ordens e essa é a sua punição. Depois disso, o Sullivan reboca o navio até a sentinela. Enquanto o Hendricks começa a investigar o navio, o Sullivan se reúne com a Cassidy e eles passam um momento juntos para compensar o susto que acabaram de passar. Algumas horas depois, enquanto eles tomam um banho rápido de iodo, o Bynes informa a equipe sobre todas as coisas que conseguiu ao salvar o navio.
Ele também tem certeza de que esse foi um alívio e que o motor não estava funcionando há muitos meses. O Sullivan quer enviar uma mensagem para a base, mas o Hendricks proíbe até que eles obtenham mais informações, já que nada disso faz sentido. Mesmo que conte como um evento, a equipe estava começando a ficar cansada e desconfiada da atitude do Hendricks, especialmente quando percebem que ele tem as duas chaves agora. Após o banho, o Hendricks verifica o histórico de navegação do navio e anota todas as suas coordenadas, que leva de volta a Sentinela, para aplicá-las em um mapa para acompanhar a viagem. Enquanto isso, a Cassidy e o Sullivan conversam sobre como isso pode indicar que o mundo lá fora está com grandes problemas, já que eles não iam para lá há 2 anos. O Sullivan admite que enviou uma mensagem pelas costas do Hendricks, então eles terão uma resposta amanhã. Indo pro dia seguinte, o Hendricks encontra seus 3 soldados de forma muito suspeita ao lado do telégrafo, e o Bynes confessa a verdade. O Hendricks pretende repreendê-los por isso, mas nesse momento a máquina recebe uma resposta. O grupo fica animado até ler o que ela diz. É exatamente a mesma mensagem que o Sullivan enviou na noite passada. E é então aí que eles percebem que perderam contato com a base há muito tempo. O computador acaba de enviar a mensagem de volta sem eventos, e era isso o que o Sullivan enviava todos os dias. Enquanto o Hendricks continua trabalhando com as coordenadas no mapa, o Bynes começa a se esgueirar por dentro do navio com um plano em mente. Uma noite o Sullivan o pega voltando, mas o Bynes se recusa e se explica. A dupla bebe juntos e o Bynes conta algumas histórias sobre a família que o esperava em casa, se é que existe uma casa. De repente o Bynes confessa que acha que pode consertar o navio. Animado com a esperança de escapar, o Sullivan corre para dar a notícia a Cassidy e pede que ela saia com ele para morarem juntos em uma das poucas cidades seguras que restam no continente. Mas a Cassidy está visitando e não acredita no que estava ouvindo. No dia seguinte, o Sullivan entra furtivamente no navio com o Bynes para ajudar ele a consertar o motor e juntos eles conseguem terminar o trabalho. Assim que eles saem, eles encontram o Hendricks esperando por eles, e eles ordenam que derrubem o navio para usar peças para consertar a sentinela. Ele não permite que eles saiam porque o dever deles é ficar aqui. Mesmo se o contrato deles acabou, eles têm que ficar. O Sullivan se recusa a morrer aqui, como aconteceu com outras pessoas no passado. O Bynes acorda, mas quando a Cassidy se junta a eles, ela não demonstra muito apoio. Sem se importar com os argumentos deles, o Hendricks envia sua equipe para trabalhar nos reparos, ameaçando eles com uma arma, se eles não obedecerem. Os caras estão furiosos e com medo porque o Hendricks tem estado bem ansioso ultimamente. Então a Cassidy se oferece para falar com ele. Ela falou ao Hendricks que ela entende o que ele sente depois que ele perdeu seu último esquadrão, mas ir embora não é igual a morrer. No mínimo, é a salvação. Enquanto isso, Sullivan e o Bynes estão começando a se perguntar se terão que lutar contra o seu chefe para conseguir o que desejam. A conversa deles é interrompida pelo Hendricks, que admite que a Cassidy apresentou um bom argumento. Como eles não têm uma comunicação, alguém deve se reportar à base. 2 pessoas podem ficar e outras 2 devem ir. O Hendricks obviamente vai ficar. A Cassidy se ofereceu para ficar também. O Bynes estava feliz com isso, mas o Sullivan estava de coração partido por ela ficar. Momentos depois, o Sullivan fala com a Cassidy em particular, tentando convencer ela a ir junto como substituindo o Bynes, ou desobedecendo o Hendricks. Ele estava tão despreocupado para fazer ela feliz, que até se oferece para ficar no lugar dela, ou ficar aqui com ela. Mas a Cassidy se irrita e diz que não o ama. Ela só pensa nele como uma necessidade humana. O Sullivan, devastado, sai correndo da sala e a Cassidy começa a chorar. Naquela noite, o Sullivan e o Bynes se concentram em fazer as malas. O Hendricks entrega ao Sullivan uma carta para levar à base e comenta que o inimigo é exatamente como eles, soldados e que querem proteger as suas casas. O Sullivan lembra o Hendricks que todos podem sair juntos, mas o Hendricks se recusa, dizendo que alguém precisa ficar de olho no explosivo. Depois disso, o Hendricks vai terminar o seu trabalho no mapa e nas coordenadas, fazendo uma descoberta. O navio de socorro desviou da sentinela de propósito, o que não faz sentido. Ficando desconfiado, o Hendricks corre para verificar a Cassidy, mas não ousa dizer uma única palavra. Na manhã seguinte, a equipe acorda escutando o alarme tocando porque outro navio apareceu no radar. Os homens correm para assumir as suas posições e defender a sentinela. A Cassidy tenta entrar em contato com o navio, mas sem sucesso.
Dessa vez, o Andrews se recusa a enviar qualquer pessoa e ordena que a equipe atire, mas a sua primeira bala erra. Enquanto eles estão se preparando para recarregar, a Cassidy percebe que o navio estava desaparecendo ao mesmo tempo em que o Bynes e o Sullivan finalmente conseguem ver ele claramente quando a névoa se dissipa. Eles recusam atacar de novo, mas quando a Cassidy chega para avisá-los, já é tarde demais. O Andrews estava com a sua arma em punho e acerta o Bynes com ela. Foi o Andrews que colocou o navio de volta na noite anterior para provar que ele estava falando sério. Ele atira no pequeno dançarino aéreo deles e o Bynes ainda se recusa a destruir o navio. O Andrews responde atirando na sua orelha. Então o Sullivan pega o canhão e destrói o navio antes que eles percam a vida. O Bynes fica furioso e tenta ir atrás do Andrews, mas a Cassidy o nocauteia primeiro com um extintor de incêndio. Depois disso, o Sullivan e a Cassidy trancam o Andrews na despensa e a Cassidy pega 2 chaves de volta. O Bynes, mais tarde, tenta encontrar o Andrews para matar ele e acaba acertando o Sullivan quando ele tenta detê-lo. A Cassidy o acalma com palavras, mas o Bynes ainda sai para se embebedar sozinho e desempacotar suas coisas, o que o faz chorar. Algum tempo depois, a Cassidy menciona que o Andrews precisa do seu banho de iodo, mas o Bynes se recusa a deixá-lo sair e anuncia que ele desistiu. O Sullivan diz a Cassidy que ele não tem escolha a não ser passar por todos os canais do telégrafo até descobrirem qual deles ali que estava funcionando. A Cassidy aproveita para conversar que não quis dizer o que disse sobre ele. Ela só queria que ele fosse embora sem se preocupar com ela, mas o Sullivan hesita em aceitar as desculpas dela. No final da tarde, o Sullivan leva um pouco de comida pro Andrews e se pergunta por que ele mudou de ideia sobre ir embora. O Andrews compartilha as informações que obteve das coordenadas. O navio de socorro esteve aqui há 3 meses atrás, como deveria, mas algo fez se afastar. Isso significa que há um traidor entre eles que quer o explosivo. O Sullivan não acredita nele e sai. Ele tranca a porta, enquanto o Sullivan passa o resto do dia enviando mensagens de SOS para todos os canais. O Bynes continua bebendo e tenta se manter ocupado na oficina. Mas logo ele perde a cabeça e destrói tudo que construiu. No final da noite, a Cassidy compartilha com o Sullivan uma foto dela quando criança com a sua família, explicando que eles foram mortos pelo inimigo quando ela ainda era uma criança. Na manhã seguinte, o Bynes encontra a Cassidy dormindo na sala de comunicações, enquanto ele fala bobagens sobre um futuro perdido. Ele ataca a Cassidy fazendo parecer que ele quer tirar vantagem da moça. Depois de uma luta, a Cassidy consegue afastá-lo e sem perceber que o Bynes roubou as chaves, a Cassidy foi procurar o Sullivan para contar o que aconteceu, mas naquele momento a voz do Bynes pode ser ouvida pelo alto-falante anunciando que ele vai ativar os explosivos. O Sullivan e a Cassidy correm de volta para a sala de comunicações para tentar acalmá-lo, mencionando a sua família e como motivo para ele continuar vivendo. O Bynes chora ao se afastar dos controles, mas depois que a Cassidy pega a chave de volta, o Bynes admite que acabou de esquecer o último dígito do código de verificação. O Sullivan acha que é a hora de deixar o Ernst sair, mas o Bynes tem uma notícia chocante. Ele tentou o matar mais cedo, mas quando ele entrou na despensa, o Ernst havia sumido. Uma janela aberta indicava que ele tinha se jogado, e quando a Cassidy e o Sullivan verificam a despensa, eles ficaram arrasados ao ver que o Bynes disse a verdade. Não sendo capaz de lidar com a sua dor, o Sullivan lê a carta que o Andrews escreveu para a base e fica chocado ao ver que o Andrews havia solicitado que seu comando fosse estendido. Depois a Cassidy mostra a oficina limpa para que o Sullivan pudesse provar que o Bynes estivesse melhor e estivesse construindo tudo de novo. O Bynes confessa que a sua esposa estava grávida e ele nunca chegou a conhecer o bebê, o que fez com que o Sullivan o perdoe facilmente. O Bynes mostra sua gratidão com um abraço, e eles entram no barco para pegar as coisas do mar. A Cassidy vai com ele, então o Sullivan dá uma arma para ela só para garantir. A Cassidy agradece a ele com um beijo. E momentos depois, o Sullivan decide tentar pescar de novo, e quando ele puxa a rede, ele encontra o corpo do Andrews, com um ferimento na cabeça, o que significa que alguém o matou e realmente há um traidor com eles. Enquanto o Sullivan corre para verificar os perfis dos seus amigos em busca de pistas, a Cassidy encara o Bynes no barco. Elaborando um plano, logo em seguida, o Sullivan verifica o mapa do Andrews apresentando uma teoria. Quando uma tempestade começa a se formar, o Sullivan verifica o farol do lado de fora e confirma que
ele foi retirado e movido. Isso significa que alguém pegou o farol no barco e fez o navio o seguir em vez de ir até a sentinela. Explicando as coordenadas, então esse alguém matou a equipe de socorro e deixou o navio flutuar por aí. Algumas horas depois, apenas a Cassidy volta da pequena viagem que ela fez. Ela disse que o Bynes acidentalmente caiu e morreu ao tentar pegar um plástico. O Sullivan imediatamente adivinha que ela o matou e ela era o traidor esse tempo todo. Ele estava com muito medo de dizer qualquer coisa. Na manhã seguinte, a Cassidy acorda sozinha na cama. O Sullivan fala com ela apenas por meio do walkie-talkie, explicando que sabe que ela matou todo mundo e que ela estava espiando pro inimigo. Mas ele não vai deixar ela ficar com o explosivo. A Cassidy percebe que tinha perdido as chaves e ela corre para a sala de comunicações, onde encontrou o Sullivan no meio da ativação do explosivo. Já que eles não têm futuro, ele vai explodir tudo. Ele não se importa em explodir a sentinela com eles lá dentro. O Sullivan aponta sua arma para Cassidy e ela tenta explicar que as pessoas na sua terra natal estavam sofrendo e ela odiava mentir para ele, mas o Sullivan não acredita nela e ativa o explosivo. Porém, em vez de explodir, a máquina exibe uma frase bem engraçada que o Bynes gostava de repetir, o que faz eles perceberem que o Bynes programou o explosivo para que ninguém possa usá-lo. No final, o Sullivan e a Cassidy conversam um pouco. Eles concordam que, não importa de que lado da guerra eles estão, eles vão proteger a sentinela juntos e continuarão sobrevivendo até onde der.